Bom dia, irmãos e irmãs, sejamos bem-vindos a mais um programa Palavra de Fé e Vida. Nesta terça-feira, queremos com cada um de vocês meditar o Evangelho que a liturgia da Igreja nos apresenta para este dia de hoje. E lemos o Evangelista São Marcos, capítulo 6, versículos do 34 ao 44. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão e encheu-se de compaixão por eles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou então a ensinar-lhes muitas coisas. Já estava ficando tarde quando os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede-os para que possam ir aos sítios e povoados vizinhos e comprar algo para comer. Mas ele respondeu: Vós mesmos dai-lhes de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar de comer a toda essa gente? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? E de ver. Eles foram ver e disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na relva verde em grupos para a refeição. Todos se sentaram em grupos de 100 e de 50. Em seguida, Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando-os aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu também entre todos os 2 peixes. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda encheram 12 cestos de pedaços dos pães e dos peixes. Os que comeram dos pães foram 5.000 homens. Nós continuamos na semana da Epifania, da manifestação do Senhor. E hoje somos apresentados a esta narrativa que nós comumente chamamos de milagre da multiplicação dos pães. E de fato, ele é assim chamado porque tem como cena principal a cena de Jesus que alimenta esta multidão. Mas toda esta cena ela é motivada por um sentimento. De fato, nós vemos logo ao início que diz que quando Jesus sai do barco e viu aquela grande multidão, enche-se de compaixão por eles, porque são como ovelhas que não têm pastor. De fato, Jesus usa de um exemplo bastante comum na sua época, o pastor, a ovelha. E numa região desértica, o pastor ele é fundamental na vida da ovelha, porque é ele que vai levá-la para as verdes pastagens, é ele que vai conduzi-la até os lugares de água fresca, e na ausência do pastor, a ovelha fica lançada à própria sorte. Quando Jesus vê esta multidão, que são como ovelhas que não têm pastor, percebe que elas também estão à margem, estão deixadas de lado no cuidado religioso da época, estão abandonadas, como as ovelhas que não têm pastor, e por isso sente compaixão por elas, e como nós bem vemos, começa a ensinar-lhes muitas coisas. E esse ensinamento vai a pontos concretos, porque a mesma compaixão que ele vive para com estes, convida também para que eles vivam entre si. E é onde nós vemos a cena, então, destes 5 pães e 2 peixes, Jesus que pede que se lhes dê de comer. E diante desta interpelação, mais uma vez os discípulos retrucam, dizendo: Como vamos dar de comer a toda essa gente? Jesus pergunta: O que aí tendes? E eles dizem: 5 pães e 2 peixes. Com certeza essa atitude de Cristo, de tomar de tão pouco para alimentar tanta gente, ela foi uma atitude que despertou a mesma compaixão que Cristo tinha entre eles. Porque com certeza 5 pães, 2 peixes, olhando do ponto de vista humano, seriam impossíveis alimentar 5.000 homens. Mas se você junta um pouco daqui, um pouco dali, um pouco do que eu tenho, aí sim é possível se alimentar. Claro que não negamos a realidade do milagre, que é sim possível e existente, mas queremos recordar que com o gesto que Jesus cumpre, aquela mesma compaixão que ele sente pela multidão, ele pede que aqueles que o escutaram sintam entre eles também, e que nós também possamos sentir compaixão dos nossos irmãos e irmãs,
principalmente daqueles que ainda não conhecem o Evangelho e daqueles mais necessitados. Esta é a palavra de fé e vida que queremos levar até você neste dia de hoje. Te convidamos a inscrever-se no nosso canal no YouTube, Frei Moisés, SM, a ativar as notificações, a curtir a nossa página no Facebook, @Paróquia Sena. Amanhã nós nos encontraremos mais uma vez para mais um programa, Palavra de Fé e Vida. E assim nós pedimos a Deus Todo-Poderoso que venha te abençoar neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.